Até aqui no primeiro segmento do programa, nós estávamos examinando que cenários se colocam agora, que a gente sabe como é que vai ser pelo menos o começo do próximo ano, em termos de desempenho político e econômico aqui no país. Há um fator que a gente tem que levar em conta de hoje para colocar na nossa conta. É o seguinte, depois de disparar e bater a casa dos R$ 6,30, o dólar fechou em queda. Isso é resultado de 2 leilões do Banco Central. No total, foram 6 essas operações nesta semana, empenhadas essas operações em frear a alta da moeda americana. Reportagem de Gabriela Prado. O Banco Central fez uma intervenção recorde no mercado ao vender 8 bilhões de dólares durante a manhã desta quinta-feira. A autarquia diz que a tentativa é de corrigir eventuais distorções na formação do preço do câmbio. A aprovação do pacote fiscal, aliada à forte intervenção do BC, conseguiu desacelerar a depreciação do real. O dólar fechou em queda de 2,30%, a R$ 6,12. Para esta sexta-feira, mais 2 leilões estão previstos pela manhã, sendo até 3 bilhões à vista e até 4 bilhões em leilões de linha, com compromisso de recompra pelo BC. O temor do mercado se confirmou com a desidratação das medidas fiscais nas propostas aprovadas pelo Congresso Nacional. No entanto, a avaliação é positiva, já que isso pressiona o governo a apresentar uma nova leva de ajustes nas contas públicas, de preferência antes do ano acabar. Para o futuro presidente do BC, Gabriel Galípolo, a alta do dólar não é fruto de um ataque especulativo do mercado, desfazendo teoria propagada pela ala política do governo. Não é correto tentar tratar o mercado como um bloco monolítico, vamos dizer assim, né? Ou seja, como se fosse uma coisa só, que está coordenada, andando num único sentido. Outro fator que preocupa e pesa no câmbio é a desancoragem nas expectativas de inflação. Em seu relatório trimestral, o Banco Central confirmou o estouro da meta este ano e sinalizou o alto risco disso acontecer novamente em 2025. Na leitura dos diretores do BC, os preços da alimentação em domicílio e dos bens industriais pesam sobre o IPCA. E por isso, essa previsão de descumprimento da meta-inflação agora para 2024, já que ambos os preços são afetados pela alta do dólar. O grupo aponta uma atividade econômica mais forte, puxada também pelo ritmo alto nas concessões de crédito atrelados à política fiscal expansionista, como fatores que pressionam a inflação e dificultam o trabalho da política monetária. Luiz Fernando, nós estamos diante de uma intervenção que não se registrava há muito tempo do Banco Central. O que ela vai trazer se a gente olhar um pouquinho mais para frente? Olha, tem até uma frase que se fala no mercado que o Banco Central sempre ganha no curto prazo, mas no médio prazo quem ganha é o fundamento. Então, o que o Banco Central consegue fazer é trazer um pouco de liquidez para o sistema. Estava se acumulando um volume de necessidade de hedge, fora um volume muito grande de saídas. O que ele consegue é acalmar esse ímpeto que ele era crescente na medida, se eu preciso comprar e o câmbio não para de subir, eu vou ficando cada vez mais aflito. Tem uma questão técnica muito relevante, que esse ano foi um desastre para os ativos brasileiros. Com isso, todos os fundos que são os grandes tomadores de risco no Brasil, que compram títulos públicos, compram títulos privados, ações, etc., eles perderam muito esse ano. E no final do ano, você não pode trazer mais notícia ruim para o seu investidor. Então, é como se os gestores perdessem o mandato de tomar risco, porque você está muito no final do ano. Se você está no início do ano, você tem um ano inteiro para recuperar, mas não no final do ano. Então, o mercado, nesse sentido, também fica desequilibrado. Então, sabe quando são várias coisas ao mesmo tempo que geraram essa tempestade? Geraram uma tempestade. Agora, essa tempestade traz consequências, Thaís. E eu queria ter uma ideia, que é a conversa que a gente já estava iniciando no bloco anterior, dos horizontes. Se nós estamos falando de uma tempestade, nós estamos falando de consequências. Consequências como inflação, se a gente está falando de inflação, a gente está falando de juros, que vão ficar altos por mais tempo. A gente tem que olhar lá para fora, que é o que a gente vai fazer no final do programa também, a respeito de como que o Trump já está alterando o que a gente imagina que venha do ponto de vista de efeitos na economia global.
não parece nos favorecer. Então, nós estamos falando de horizontes. Que tipo de horizontes a gente tem na cabeça nesse momento? Quando a gente considera crise de confiança, tempestade, como diz o Luiz Fernando. Olha, William, o que está acontecendo nas empresas e nas casas de investimento como um todo é uma reavaliação geral de custo, em primeiro lugar, né? Custo de operação, custo de dívida. As grandes empresas estão refazendo as suas contas, porque tem exposição à dívida externa, inclusive, então sofre dois impactos, sofre o impacto da taxa de juros e sofre o impacto do câmbio. Então, essa operação de busca de hedge, ou seja, de seguro contra a disparada do dólar e também a disparada dos juros, acaba alimentando mais essa roda, essa engrenagem da disparada dos preços. Então, o que eu tenho ouvido muito é essa preocupação para entender, diante de uma elevação muito forte dos custos operacionais, tanto das empresas quanto das casas de investimento, o que vai sobrar para fazer investimento, por exemplo, né? O que vai sobrar para fazer, pensar em manter uma ideia de crescimento dos negócios para o ano que vem. Então, a minha percepção hoje é a incerteza sobre esse processo. Afinal de contas, qual vai ser o tamanho do meu custo, quanto sobra para eu investir e garantir que 2025 não seja um desastre. Então, mas se eu considero o que o Luiz Fernando acabou de dizer e você, eu dificilmente posso assumir a postura do governo até aqui, nesses últimos dias, que tem sido a seguinte, uma delas tem sido a seguinte. Gente, isso aí passa, as coisas se acalmam, elas voltam a como se eu dissesse, elas voltam a um trilho, entre aspas, normal, Daniel. É esse o ponto. Se a gente for pegar ali pelo roteiro que o Luiz Fernando brilhantemente descreveu, a gente ainda está no estado de negação, né? Eu gostei ali, é a negação, depois a identificação de um inimigo, de um culpado, o reconhecimento da necessidade de fazer alguma coisa e depois, finalmente, propor alguma coisa. Ô, Luiz Fernando, esse roteiro é de economista ou de psiquiatra? Não, é um pouco a história das crises, o que acontece com a natureza humana dos governantes em momentos como esse. É de psiquiatra, continua, Daniel. É mais para psiquiatra. Mas Daniel, desculpa, continua, perdoe. Eu senti, eu não sei se eu interpretei corretamente, o Luiz Fernando acha que o desenrolar desse roteiro levaria o governo a naturalmente propor alguma coisa antes ainda da intensificação do período eleitoral. Foi assim que eu li o Luiz Fernando e fiz a brincadeira com ele. Falei, Luiz Fernando, você nos traz a sua convicção interior, estamos falando agora todo mundo aqui como psiquiatra, nos traz a sua convicção interior que a racionalidade dos fatos da economia se impõe aos delírios dos políticos. E aí eu disse, eu tenho minhas dúvidas. Mas... Então, eu também reforço o coro das dúvidas, Luiz Fernando, se você puder analisar, porque se a gente pega a última experiência de um governo do PT, né, que foi Dilma Rousseff ali, 2014, aquele curto segundo mandato, né? Quando a economia brasileira começou a dar sinais de esgotar o crescimento robusto, desemprego baixo, mas com muitos anabolizantes, o roteiro não foi de reconhecer a necessidade de correção de rota e propor algo antes da eleição em outubro de 2014. Tanto que a crise começa oficialmente nos discursos do governo em novembro de 2015, um mês depois da eleição. E aí o que vem em janeiro de 2015, no início do mandato seguinte, aí vem aquele choque, né? O plano Levi, e aí politicamente insustentável, enfim. Luiz Fernando. Vou comentar um pouco. Nós estamos, olhando o que nós vimos essa semana, nós estamos a anos-luz da eleição. Vamos imaginar por um segundo que o Banco Central não tivesse vendido essa tonelada, esse recorde de dólares e mais linhas externas que ele fez. Será que o câmbio não poderia ter chegado perto de 7? O impacto disso é dramático. Porque agora nós estamos vendo esses números, o que querem dizer esses números? O impacto para frente na economia real é dramático. Se não se contém, e essa que eu diria que é uma tempestade mesmo, porque não é que está piorando devagar, assim, é impressionante o que tem acontecido todos esses dias, e um atrás do outro. Então, se você não minimamente acalma isso,
Não estou dizendo nem uma grande recuperação dos mercados, mas se você não acalma isso, o que nós vamos buscar no ano que vem vai ser uma recessão, sim. Vai ser uma coisa realmente dramática, porque o que nós estamos falando em situações de crise, até os gringos chamam de sudden stop, que é uma situação que, de repente, para tudo. Pensa quando, em economia, em finanças, você depende muito de expectativas e de confiança. Pensa quando você perde completamente a sua confiança, a sua expectativa para uma situação melhor, você acha que só pode ser pior. Quais são as atitudes que você vai tomar? Garanto que todas elas vão ser defensivas. Você vai consumir menos, você vai investir menos, você vai remeter o dinheiro que você precisava remeter, você vai antecipar isso. Você vai empregar menos. Então, assim, o governo não tem essa opção hoje. Se nós estivéssemos num processo devagar, de piora, tal, é uma coisa. Mas o que está acontecendo, não dá para não ter resposta. Não só isso é verdade, que olha o que o Banco Central teve que fazer. E a taxa de câmbio, ela caiu 2%, vendendo uma coisa que nunca tinha acontecido. Mas o Tesouro ajudando. E teve um ingrediente hoje que eu acho que foi muito importante, que o futuro presidente, né, o Gabriel Galípolo, o presidente do Banco Central, ele disse que teria conversado com o Lula, que teria dito para o Lula que a inflação está vindo e que esse era o maior dos males. E que o Lula falou, não, vamos nessa direção e tal. Uma coisa assim, até para o lado fiscal. Isso ajudou muito. Foi ele dizendo, olha, eu tive conversando com o presidente, que eu fui cumprimentá-lo, etc., que ele está melhor. E essa foi a conversa. Não foi pouco relevante essa fala dele, além do fato dele realmente desmentir que teve, que é um inimigo, uma especulação brutal. Tem uma coisa em finanças que é o seguinte, o capital ele é muito medroso, muito medroso. Em situações desse tipo, ele se afugenta, ele corre para o seguro o máximo que ele puder. Parece que é um ataque, mas é o contrário, é um processo de defesa, só que é sistêmico. Eu quero chamar a atenção aqui para essa fala do Galípolo, porque hoje, na despedida do Roberto Campos Neto, tanto um quanto o outro demonstraram ali uma unidade de posicionamento, uma sincronia, uma harmonização ali de pensamento sobre a condução. O Galípolo até surpreendeu, disse que queria agradecer ao Roberto Campos Neto como brasileiro, como amigo dele, como novo presidente do Banco Central, disse que testemunhou o fato do Roberto Campos Neto ter tomado decisões em favor do Brasil, quer dizer, totalmente contrário ao que a ala política do governo pregou o tempo todo, né? Então, apesar dessa unidade do pensamento e deles terem encontrado uma forma harmoniosa de atuar nos últimos meses, a grande diferença entre eles, além da idade, da experiência profissional, é exatamente essa ponte direta que o Galípolo tem com o presidente Lula, né? E que o Lula tem com o Galípolo. Nenhum dos dois precisa do ministro da Fazenda ou do ministro da Casa Civil para se falar, né? O Galípolo disse hoje também, não passa pela minha relação com o presidente, qualquer coisa parecida com, olha, o Banco Central tem que fazer isso ou aquilo, né? Então, o Gabriel Galípolo está na posição de reforçar a credibilidade dele, que foi colocada muito em dúvida exatamente por essa experiência, e ele vai mostrar ao longo do seu mandato, especialmente nesse início do ano, o quanto ele vai ser capaz de aguentar a pressão política, que vai continuar forte, aguentar a pressão política e separar esse acesso que ele tem ao presidente Lula de qualquer percepção de interferência ou de ingerência que o presidente venha a ter sobre o Banco Central. Mas, Thaís, você é a nossa musa da institucionalidade, você ganhou aqui essa alcunha aqui no WW. Quem mais desrespeita a institucionalidade em várias situações, sobretudo em relação ao Banco Central, é o próprio presidente Lula. É o próprio presidente, não, eu concordo Mas com você. Você está assumindo que, a partir do que você ouviu hoje do Galípolo, está preservada uma relação institucional. Não, está preservada a institucionalidade na boca do presidente do Banco Central. E eu acho que ele assumiu um risco... Então, o presidente do Banco Central disse que acha que... Exato, foi isso que ele fez. Ele disse que acha que o presidente concorda com o fato de, por exemplo, a inflação ser um problema para a população. Isso na boca do Gabriel Galípolo. Agora, o quanto isso vai se transformar em verdade? O Banco Central decidiu aumento dos juros da semana passada e no domingo o presidente disse que o maior problema do Brasil é o Banco Central.
Então, não está comprada essa troca. Então, você está respondendo com uma, digamos, com uma postura muito cética a pergunta que você mesma levantou. Exato.